Mas eu queria lhe fazer uma pergunta de um assunto que eu conheço um pouco, que participei dele, que é o acordo Mercosul-União Europeia. Há cerca de 2 meses esteve aqui no Brasil, aqui precisamente em Brasília, reunida com o presidente Lula, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que é uma presença raríssima aqui na América Latina. E ao final desse encontro com o presidente Lula, ela expressou suas preocupações com o presidente Lula expressou suas preocupações com o instrumento adicional ao acordo Mercosul-União Europeia, uma side letter enviada em março. Depois do acordo fechado, né, no ano de 2021, se não me engano, 21. E isso também nos preocupa muito, né? Essa side letter, que agora o Mercosul trabalha para entregar a nossa versão aqui de Mercosul, o que é que nós vamos falar. Porque o que é que a União Europeia vem fazendo? Ela quer aumentar as obrigações do país e impõe sanções em caso de descumprimento. Sabemos que essas novas exigências se dão sobretudo na área ambiental. Focam em desmatamento, sem considerar que temos em vigor um Código Florestal. O presidente Lula tem salientado repetidamente que a premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não da desconfiança e sanções. Essa assertiva me chamou muita atenção, ministra, porque eu acho que não vale apenas para a imagem que a União Europeia tenta colocar no Brasil, em especial ao agronegócio brasileiro. Vem sendo renovada internamente em nosso país, infelizmente, um clima de desconfiança e sanções contra o agronegócio, ancorado, digamos, em suspeitas ambientais alimentadas, inclusive no governo, ao equiparar o que é o desmatamento legal e o ilegal. E essa postura, na minha opinião, inadequada e equivocada, aqui dentro, também contribui sobremaneira para alimentar essa imagem adversa nossa no exterior, beneficiando invariavelmente os nossos concorrentes. O chanceler Mauro Vieira chegou a classificar aqui nesta casa, na Comissão de Relações Exteriores, a side letter da União Europeia, que nossos parceiros do Mercosul estão, neste momento, revisando como leonina, palavras dele, e disse que, sob o argumento de proteção ambiental e defesa climática, a Carta cria uma série de barreiras e possibilidades de retaliação, capazes de trazer prejuízos enormes ao Brasil. Quanto ao Mercosul, não é? Essa carta lateral que a União Europeia apresentou para o Brasil de um acordo que já estava sendo praticamente fechado, em um contexto bem mais hostil à agenda socioambiental do nosso país. E que, infelizmente, há uma compreensão de parte da União Europeia de que as coisas não mudou. Se num contexto de desmonte de políticas ambientais, até de ameaça de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, no contexto de militarização completa dos órgãos ambientais com a retirada dos técnicos, de casos de assédio, pessoa que cumpriu com as suas obrigações, imediatamente era aberto um PAD para punir quem fazia fiscalização. O acordo estava sendo fechado? Por que não seria fechado agora, se nós estamos trabalhando duro para conseguir fazer o nosso dever de casa? Em todos os fóruns, eu tenho falado sobre isso. E falo com muita tranquilidade, porque eu já fazia isso há 20 anos atrás. Essa frase que a senhora gostou, não foi dita agora. Foi dita há 20 anos atrás, quando eu tinha 45 anos. E ela continua válida. Não é só dizer o que não pode, é também dizer o como pode. Mas é também, porque tem coisas que, de fato, não podem. E isso não é válido só para a agenda ambiental. Isso é válido para qualquer agenda. A senhora foi
ministra da Agricultura, tem coisa que a senhora dizia que podia, e tinha coisa que provavelmente a senhora também dizia que não podia. Agora, o que a gente não pode, não é prevaricar nas nossas atribuições. E esse esforço eu tenho feito. Mas o trabalho, quando veio a comissão, um grupo de parlamentares, quando vieram todas as pessoas que lidam com essa agenda, em todos os fóruns, eu tenho mostrado o que temos feito, e, inclusive, uma das exigências em relação a que o sistema de monitoramento do que é legal e o que é ilegal possa ser feito por mecanismos europeus, não é? A nossa insurgência é total, porque nós temos um sistema de monitoramento por satélite de mais de 30 anos, altamente respeitável no mundo inteiro, por todas as grandes revistas de artigos científicos, que é o INPE. Nós não podemos aceitar. Agora, o Brasil vai fazer o seu dever de casa porque nós queremos fazer, e não aceitar, né, qualquer tipo de exigência porque estão pedindo para que fazer. Nós fazemos porque queremos fazer, porque queremos que o agronegócio brasileiro não seja confundido com o agronegócio, porque não vamos também generalizar nem o bem e nem o mal, não é? O que é errado, a gente não tem compromisso com o erro. Eu sei que a senhora também não tem, né? E o que é certo, vamos querer aprofundar cada vez mais. Não sou eu, a minha equipe, o presidente Lula, o ministro Mauro Vieira, todos nós estamos numa verdadeira cruzada para finalizar o acordo, porque sabemos que ele será importante para o Brasil, para que a gente possa, nesse momento, inclusive difícil, das condições sociais do nosso país, ter investimento, ter oportunidade de investimento. E mais ainda, nas minhas conversas, o tempo todo, eu fico brigando para que haja abertura de mercados para os nossos produtos. Porque se, de fato, há um espaço para ajudar o desenvolvimento sustentável e a proteção da Amazônia, é a abertura de mercados também. O mundo tem uma sanha regulatória, mas nós precisamos fazer com que a gente passe da regulação para a ação. Então, a senhora pode ter certeza. Eu, inclusive, fui a pessoa que trabalhou em 2006, eu acho que foi 2006, para transformar o etanol brasileiro numa commodity. Eu fui no Reino Unido, trouxe aqui o ministro do Meio Ambiente do Reino Unido, estávamos trabalhando para que o Reino Unido pegasse pelo menos um pequeno percentual do etanol brasileiro para transformar numa commodity, porque era uma grande oportunidade que nós tínhamos naquele momento. Perdemos a oportunidade de segunda geração, não vamos perder de terceira geração, que é com hidrogênio verde, e estamos trabalhando enfaticamente para que isso aconteça. Paguei um preço muito alto, inclusive político, quando fui em Sertãozinho defender o etanol brasileiro. Paguei um preço, porque naquele contexto eu fui mal interpretada, né? Mas, né, o esforço é para que a gente, de fato, tenha uma agricultura de baixo carbono na ideia da transição, porque, como disse, as coisas não acontecem por ruptura abrupta, e a senhora, como ministra, sabe bem.